Senhor Jesus, nosso Pai Celestial, estamos mais um dia reunidos aqui, Senhor, após mais um dia de batalha que cada um de nós tivemos, Pai. Mas nos consola, Senhor, saber que um dia haverá um fim para todas as coisas, Pai. E queremos ser, Senhor, achados dignos, Senhor. Queremos estar, Senhor, com as nossas vestes brancas, Pai. Não queremos nenhum pecado em nossa vida, Senhor. Por isso estamos aqui nessa noite para confessar nossas faltas, Pai. Para acertar, Senhor, tudo, Pai. Como disse aquele homem que vinha sempre ao altar, e o pregador lhe disse: por que você faz isso? Ele disse: eu venho porque eu não quero nada errado naquele dia. Quando eu tiver que cruzar o rio, eu quero estar certo. E eu quero saber que há alguém ali me esperando para me levar do outro lado. Haverá um anjo para nos conduzir, Senhor, àquela outra dimensão, Pai. Deus, perdoa os nossos pecados, Senhor, e abençoa nossos corações nessa noite, Senhor, enquanto nos reunimos aqui, no nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Deus abençoe cada um. Vocês abram suas Bíblias em Provérbios, capítulo 15. Vamos ler nessa noite. Gostaria também que vocês orassem nessa noite pela minha sogra, que ainda está no hospital. E a Tereza está lá, ajudando a cuidar dela. Uma semana ontem já que ela foi operada, mas todavia ainda está no hospital. Vamos ler Provérbios capítulo 15, do verso 1 ao verso 3. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estultícia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Amém. Podeis sentar. Nós vemos aqui que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estultícia. E os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Vamos, antes de orarmos nessa noite, pensar um pouco sobre Deus nos observa. Nós vemos que, como disse Salomão aqui, que os olhos do Senhor contemplam os maus e os bons. Então esse grande Deus, ele sempre está a observar. Porque Deus, ele tem uma característica com ele, e ele é um grande observador. Ele contempla as ações de uma nação, as ações de um povo, as ações de um pregador, as ações de um homem comum, um homem sábio. Enfim, nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Porque diz a Bíblia que os seus olhos percorrem toda a terra. Amém. Então, isso nos faz pensar que esse Deus pode olhar desde aonde ele está, e ele pode simplesmente com o olhar percorrer toda a terra. Seria como se nós olhássemos apenas a cabeça de um alfinete. Você poderia percorrer toda aquela cabeça do alfinete apenas com um olhar.
Isso é mais ou menos como seria Deus, para termos uma noção, que Ele simplesmente em um olhar Ele pode percorrer toda a terra. Então nós queremos pensar que Deus nos observa. Deus sempre está observando cada um de nós. Por isso Salomão continua dizendo: uma língua saudável é árvore de vida, mas a perversidade nela quebranta o espírito. O tolo despreza a correção do seu pai, mas o que observa a repreensão prudentemente se haverá. Na casa do justo há um grande tesouro, mas nos frutos do ímpio há perturbação. Os lábios dos sábios derramarão o conhecimento, mas o coração dos tolos não fará assim. O sacrifício dos ímpios é abominação ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. A oração dos retos, dos justos, é o contentamento de Deus. Ou seja, em outras palavras, Deus se agrada de ouvir a oração dos retos. Deus tem prazer em ouvir a oração do justo. O caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas Ele ama o que segue a justiça. Então Deus pesa todas as coisas. Ele ama o que segue a justiça, mas abomina o caminho do ímpio. Correção molesta há para o que deixa a vereda, e o que aborrece a repreensão morrerá. Aquele que não aceita a repreensão morrerá. Espiritualmente também. O inferno e a perdição estão perante o Senhor. Quanto mais os corações dos filhos dos homens. Não ama o escarnecedor aquele que o repreende, nem se chegará para os sábios. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. O coração entendido buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará de estultícia. Todos os dias do aflito são maus, mas o coração alegre tem um banquete contínuo. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Melhor é a comida de hortaliça onde há amor do que o boi gordo e com o ódio. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apaziguará a luta. Então nós vemos que o livro de Provérbios, se você for lê-lo, ele é realmente cheio de conselhos muito práticos para nós. Conselhos que nos ajudam no nosso dia a dia. Porque Salomão se pôs a observar todas as coisas. E sendo Salomão aquele dom de sabedoria que Deus deu para ele, que era um tipo de Cristo. E então, Salomão, sendo filho de Davi, tipificava a Cristo. E então Deus lhe deu um dom de sabedoria e todas as nações, todos vinham para ouvir a sabedoria de Salomão. E você vê que Salomão, com esse dom de sabedoria, ele pôde escrever esses provérbios. E ele pôde dar conselhos que ajudavam o povo de Israel como se conduzir. Porque não era que era a sabedoria de Salomão, era que Deus, quando ele pediu algo, Deus lhe deu. Amém. Deus lhe apareceu quando ele estava dedicando o tempo. E a Bíblia diz que Deus lhe apareceu e disse para ele pedir o que ele queria. Amém. E como ele não pediu, Deus disse: você não pediu pela destruição dos teus inimigos, você não pediu pelas coisas materiais, você apenas pediu por sabedoria para dirigir o meu povo de Israel. Aleluia. E aquilo agradou tanto a Deus. Por quê? Porque Deus estava observando o que Salomão ia pedir. E quando Deus lhe deu a oportunidade de pedir,
Salomão pediu a coisa que agradou a Deus. Ele disse: Senhor, que tu me dê sabedoria para poder conduzir esse povo. Ele sabia que ele precisava disso. E Deus disse: Salomão, porque você pediu isso, em vez das outras coisas, eu vou te dar sabedoria como nunca ninguém. Nenhum homem nascido de mulher teve sabedoria como Salomão teve. E além disso, Deus disse: eu vou te dar riqueza, eu vou te dar glória. Por quê? Porque Deus estava observando o que estava no coração de Salomão. E Deus, sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele todavia ainda nessa noite está observando o que se encontra, os desejos dos nossos corações. Deus é um grande observador. Deus, Ele tem prazer em observar. Lembra quando Ele curou o rei Ezequias? E Ele, então, para testar o rei, diz a Bíblia, Ele mandou aqueles que vieram da Babilônia para visitá-lo. E Ele foi e mostrou as coisas sagradas para ele. E Ele mostrou os tesouros. E Ele mostrou as coisas que não deveria mostrar para eles, porque eles não eram da geração de Israel. Eles não eram circuncidados. Eles não eram o povo que tinha o pacto para eles. Mas o rei, porque se sentiu tão lisonjeado com a visita dos emissários da Babilônia, ele levou eles e introduziu em lugares que não deveria ter. E Deus então disse: por causa disso, um dia eles levarão Israel cativo. Mas a Bíblia ali diz que Deus permitiu aquilo para testar o que havia no coração do rei. Então, Deus ama ver o que há em nosso coração. Às vezes Ele vai colocar diante de nós aquilo que nós somos mais suscetíveis a cair. Aquilo que, vamos dizer assim, é algo que é o nosso ponto fraco. E às vezes Deus vai permitir aquilo vir bem diante de nós para ver como nós vamos agir. Qual vai ser o nosso procedimento? Deus sempre ama provar os seus filhos. Ele provou um chamado José um dia. Mas José, ele estava tipificando a perfeição. José, ele veio de Abraão, que tipificava a fé. Veio de Isaac, que tipificava o amor. Jacó tipificava a graça. Mas quando chegou em José, ele tipificava a perfeição. E como José tipificava a perfeição, então, quando a tentação veio diante de José, e quando aquela mulher quis agarrá-lo, e ele simplesmente fugiu dela. Por quê? Porque José tipificava a perfeição. E então, Deus estava provando a José naquilo ali. Mas como ele escapou daquilo, e então, aquilo estava apontando para que um homem que havia chegado à perfeição. Deus estava tipificando lá no Velho Testamento. E Ele estava mostrando algo que ia tipificar aqui no final da dispensação gentia. Quando novamente haveria uma igreja que seria restaurada desde Lutero e chegaria então à perfeição novamente. E então é isso que José deu aquele grande exemplo para nós. Veja quando veio para Davi. Davi não pôde resistir como José resistiu. Davi caiu por Betseba, mas José não. José realmente deu um exemplo de que um homem pode vencer a tentação quando lhe é apresentada para ele. José pôde fugir, pôde escapar, porque ele estava sendo um tipo da perfeição, um tipo da noiva desse último dia, quando a obra-prima de Deus novamente seria restaurada para chegar a uma noiva perfeita novamente. Mas Deus sempre ama observar o que está acontecendo na terra. Ainda que as pessoas não tenham noção de que Deus as está observando, mas sempre o olhar de Deus está sobre toda a terra. Por isso o irmão Brana diz nessa mensagem, a escritura na parede. Ele diz: bem, naquele mesmo momento, e eu peço licença para dizer primeiro que quando ele estava de pé lá, e o rei estava observando aquela escritura na parede,
Pouco sabia ele que embaixo daqueles portões, naquele mesmo momento, os guardas haviam sido mortos. Eles estavam numa grande festa, numa grande bebedeira, e nem se davam conta de que os guardas já tinham sido mortos, o rio já tinha sido desviado, os medo-persas já estavam adentrando naquela fortaleza, naquela muralha intransponível, mas ele não sabia que ali o seu fim já estava sendo decretado. Deus já tinha visto e olhado desde o céu, e a mão misteriosa havia descido e escrevido na parede: foi-se o teu reino, passou de ti o teu reino, e foi dado a outro. E a Bíblia diz que naquela mesma noite, o rei foi morto. Então, a destruição, ela vem de uma forma muito repentina. E é por isso que pega todas as pessoas desapercebidas. E Jesus mesmo disse que ele viria como um ladrão de noite, de uma forma tão desapercebida, que as pessoas não iam perceber, as pessoas simplesmente iriam continuar como eles estão. Ele viria de uma forma tão, vamos dizer assim, camuflada, de uma forma que eles não perceberiam, e eles continuariam na sua vida normal como eles estavam. Por isso o irmão Branham usa a história de Romeu e Julieta. Romeu, ninguém sabia, os pais dela não sabiam, mas uma coisa eu garanto, ela sabia do que estava acontecendo. Ela sabia que ele viria por ela naquela noite, ou ela não estaria esperando. Por isso há uma noiva nesse dia, que ela sabe do mover de Deus nesse dia. Não vamos ser pegos desapercebidos, porque já nós estamos dentro do programa de Deus para esse dia. Nós temos percebido que Ele já tem vindo agora como um ladrão de noite, e Ele está resgatando as nossas almas. Ele está tirando um dali, outro daqui. Ele está fazendo uma chamada, e há uma noiva que está saindo de todo lugar. E as pessoas não se dão conta do que está acontecendo. Laodiceia não se dá conta, por estar cega, ela não pode ver o mover de Deus. Ela não pode perceber. Um cego não poderia ver que Romeu estava ali na janela, já subindo para tirar a Julieta. Por isso é que Laodiceia não pôde perceber a visitação de Deus para esse dia, porque eles estão cegos. Mas há uma noiva, há uma Julieta que tem percebido, e ela simplesmente sabe e está se aprontando cada dia para esse grande encontro que há nos ares. Mas, por outro lado, isto já está acontecendo. Já há uma noiva sendo tirada. Porque somente, irmão, vai subir naquela hora de transformação, somente uma noiva que realmente tem sido chamada, tem sido preparada, tem sido elevada ao nível mais alto nesse tempo, tem chegado à perfeição, tem conhecido o mistério de Deus para esse dia, está apercebida do mistério da sua vinda, tem apercebido do mistério do 7º selo. É uma noiva que realmente tem visão profética do que Deus está fazendo. Os outros não perceberão nada. Os outros vão simplesmente ficar desapercebidos. Mas não tinha que acontecer isso, não tinha que acontecer aquilo. E eles ouvirão uma voz dizendo assim: já aconteceu e vocês não perceberam. Passaram de alto a visitação de Deus para esse dia. Mas Deus estava observando. E então, quando Deus estava observando, a mão, Ele mesmo desceu e escreveu. E aquela escritura ali foi para trazer juízo para eles. Foi uma escritura para trazer condenação. Porque Deus, quando Ele desce para escrever, ou é para trazer condenação, ou é para trazer vida. Quando Ele desceu para Moisés, Ele escreveu ali os 10 mandamentos. Foi a primeira vez que o dedo de Deus escreveu as tábuas da lei. E aqueles 10 mandamentos original foram escritos pelo próprio dedo do Todo-Poderoso. Deus estava trazendo vida, mas também estava trazendo julgamento para quem desobedecesse. Ali havia uma lei, e então obedecer ela era vida. Desobedecer, então, era morte. E então Deus sempre desce para manifestar a sua mão escrevendo.
É por isso que nessa era, quando o profeta pregou, quando Deus disse para ele, pregue as 7 eras da igreja. E ele veio e pregou, porque Acabe já estava no reino, Jezabel já estava por trás, Kennedy tinha subido, Jezabel, a igreja católica, tinha subido ao poder. Então os dias de Elias estavam aqui, e Elias estava também na terra. Lembra que Elias tinha que estar na mesma terra que Acabe esteve lá. Acabe era um judeu, e Elias era um judeu. E então Jezabel não era uma judia, mas ela se uniu com Acabe, então chegou ao poder. E nessa era havia um Kennedy, que era um americano. Havia um profeta Elias, que era um americano. Havia uma igreja católica, que era Jezabel. E ela não nasceu na América, ela veio de Roma. Mas através do casamento político, então ela pôde chegar à Casa Branca também. E então Deus disse, agora é hora de você colocar e pregar as 7 eras da igreja. E então o profeta veio e começou a pregar isso. E quando ele terminou, então, e ele estava terminando o estudo de Apocalipse, então a mão desceu e escreveu na parede atrás do tabernáculo. E por alguns minutos a mão de Deus ficou ali desenhando exatamente como ele tinha desenhado as 7 eras da igreja. E todas as pessoas ali podiam olhar e ver a mão de Deus desenhando. Ali estava Deus agora desenhando, mas isso não era para trazer juízo agora. Isso era para trazer confirmação para a noiva desse dia, que um profeta estava na plataforma e que os dias estavam sendo cumpridos para nós. Então a mão de Deus veio ali e escreveu novamente na parede, confirmando a mensagem que esse profeta estava trazendo. Mas quem é os beneficiários disso? Quem são aqueles que realmente podem crer que isto é a verdade? Esses são os únicos que são beneficiados. Isso nunca vai mudar, aquilo foi confirmado. Havia em torno de 300 pessoas ali que assistiram. E quando eu estive ali, havia um irmão mostrando, ele disse, eu estava aqui quando esse dedo de Deus escreveu aqui nessa parede. Então isso nunca vai tirar como a vindicação de Deus para a noiva nesse último dia. Mas o mundo não está percebido disso. Por quê? Porque Deus simplesmente está tratando com a sua semente eleita. Mas Deus sempre está observando. E como Deus ama o homem que crê em sua palavra. Irmãos, se há uma coisa que agrada a Deus, se nós queremos agradar a Deus, sabe o que é que agrada a Deus? É crer que a sua palavra é a verdade. Por isso Jesus disse, fazer a vontade de Deus é crer naquele que Ele enviou. Quando Deus envia um dom à terra, e então as pessoas aceitam aquilo, aquilo é uma bênção para o povo. Todos os que aceitaram aquele dom de sabedoria em Salomão, Israel teve 40 anos de paz, como nunca tinha tido. Uma nação próspera, e aquilo tipificou o milênio, foi um período de paz, onde não havia guerra. Todas as nações pagavam tributos para Israel, um tipo do milênio, onde todas as nações virão e terão que subir para trazer e adorar em Jerusalém, porque ali estará estabelecido o governo mundial. Mas, quando as pessoas valorizam isso, então isto agrada a Deus. Amém. Se nós hoje estamos de pé, é porque nós recebemos o dom de Deus para esta era. É porque nós recebemos aquele que Deus enviou. E quando nós ouvimos a mensagem de Deus para esse dia, algo em nossos corações começou a produzir sede, desejo por conhecer mais desse Deus. E é isso que vai nos fazer levar à tremenda vitória do amor divino. É por nos pararmos pela verdade de Deus para esse dia e por crermos realmente que as promessas de Deus são a verdade. Então, é isto que agrada a Deus. É crermos que realmente a palavra e as promessas dele para esse dia realmente são a verdade. E então, o profeta diz que eles foram achados culpados e em faltas. E então, a condenação veio para eles. Por isso que o profeta pregou esse sermão, nesse tempo que estamos vivendo, a escritura na parede.
porque era novamente o tempo de trazer juízo novamente. Por quê? Porque Deus estava aqui novamente para trazer condenação no final dessa dispensação gentílica. Então, irmão, a Bíblia estava simplesmente revivendo novamente tudo aquilo que aconteceu em sombras no Antigo Testamento e em tipos. Então aqui estava agora ela vindo a uma realidade também nesse tempo do fim. Por isso o profeta diz que todos os tipos vieram a uma realidade nesse tempo que estamos vivendo. Então não era um homem simplesmente querendo pregar um sermão para preencher o tempo. Quando ele estava pregando escritura na parede, é porque Deus também estava dizendo que essa nação americana tinha sido pesada e achada em falta novamente. E condenação estava vindo sobre eles. Porque em 56 eles rejeitaram totalmente a palavra de Deus para eles. Então, a história estava se repetindo novamente nesse tempo na América, nos Estados Unidos. Agora, e o profeta diz que a igreja hoje está tão adormecida que ela não tem mais tempo para reunião de oração, não tem mais tempo para vir à igreja e orar, porque o povo está completamente adormecido, estão simplesmente anestesiados. Por quê? Porque os pregadores simplesmente se tornaram pregadores engomados. Pregadores, como diz o irmão Brana, que vão ao seminário e saem dali pior do que entraram. Saem dali simplesmente com o seu intelecto. E ali Deus não pode mais fazer nada para ajudar a eles. E o profeta diz, essa é a razão hoje que nós desejamos cantar, enquanto colocamos nossa mão na velha rude cruz. Eu tomarei o caminho com os poucos desprezados do Senhor. Ainda que isso seja criticado, ainda que isso seja escarnecido, ainda que eu seja um rapaz muito popular aqui. Da mesma forma, um dia, como eu era um mocinho, e eu andava pela cidade aqui, e de certo modo eu era popular entre as pessoas jovens, porém eu vi algo um dia que desceu aqui dentro, e eu tomei o lugar ao lado do coxo do outro lado. Vocês não estão felizes nessa noite por tomar suas posições lá? Pois houve algo em vocês, sim, uma jovem, quando eu era apenas um pregador jovem, aqui num local onde eu pregava, e eu a levei à igreja numa noite, e ela disse, Billy, depois da igreja poderíamos ir a uma sessão de cinema? Eu disse, eu não vou a sessões de cinema. Ela disse, nós poderíamos marcar um compromisso ou encontro para irmos a um baile que vai ter. E a moça era uma professora da escola dominical. E eu disse, ora não. E seu irmão era um ministro, e ela mora não muito longe daqui. E disse, poderíamos ir a um baile? Eu disse, não, eu não danço. Ela disse, você não dança? Disse, onde é que você se diverte? Eu disse, vem à igreja e lhe mostrarei, amém? E eu lhe direi, irmão, quando eu sinto aquele poder de transformação da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, circulando no corpo humano, que há aquela esperança perfeita, há mais alegria nisso em 5 minutos do que há em todo o prazer mundano que pudesse ser dado. Esse poder do Cristo ressuscitado. Sim, Senhor. Bem naquela noite, pecadores vieram ao altar. E ela estava sentada ali atrás, chorando também. E eu disse, agora, olha, irmã, está vendo onde está a minha alegria? Eu disse, eu estou mais feliz agora mesmo do que todas as coisas que eu pudesse dar, que o mundo pudesse me dar. O mundo e todo o seu poder nunca tomaria o lugar disto. Ver as almas virem ao altar, ver o poder do Espírito Santo poder entrar numa vida e levar homens e mulheres a ser novas criaturas em Deus. Isso realmente é o que dá alegria, é o que dá prazer para um homem viver. É o prazer da alma, porque não há maior satisfação do que a satisfação da alegria da alma. Assim como não há maior tristeza do que a tristeza da alma. Uma alma que realmente tem deixado Deus de lado. O meu Brana diz os quadros mais tristes que eu vi. Eu já vi criancinhas mendigando pão. Eu já vi pessoas morrendo.
por enfermidades e tanta tristeza e miséria. Mas ele diz, o quadro mais triste que eu vi foi de um homem morrendo sem ter servido a Deus. E eu cheguei diante dele, e ele disse, não, irmão Branham, não há mais esperança para mim. Não ore por mim. Eu simplesmente resisti, e eu deixei Deus de lado por muito tempo, e não há mais esperança. E os demônios estão vindo para me levar. Ele disse, esse é um dos quadros mais tristes que eu vi. Pessoas que atravessaram a linha da misericórdia, e na hora da morte, um profeta ali ao lado, e eles diziam, não há mais esperança para mim. Não tenho mais chance. Eu atravessei a linha. Fale para os meus familiares. E o profeta diz, mas do outro lado, o quadro mais feliz e alegre, o mais belo que eu já pude ver, quando eu pude me pôr ao lado de um cristão, pude me pôr ao lado de um homem que estava morrendo, e simplesmente tão alegre e feliz como poderia estar. E simplesmente podia cumprimentar os seus convertidos que já haviam passado do outro lado. E por 2 horas, o irmão Bosworth esteve ali, cumprimentando cada um deles. Entrou na outra dimensão. E as pessoas simplesmente observando aquilo. E ele estava indo do outro lado. E ele disse, irmão Branham, esse é o maior dia da minha vida. Você não tem medo de morrer? Perguntou para o irmão Bosworth. Você não está triste? Ele falou, não, eu tenho me preparado toda a minha vida para esse dia. Irmão, um cristão prepara-se toda a sua vida para encontrar com o seu Senhor. Isso é porque nós estamos aqui. Nós estamos aqui para nos preparar. Porque um dia nós vamos nos encontrar com Deus. Um dia vai chegar o último respiro para nós. E quando você souber que você está indo, e se você estiver tudo em ordem, então você pode dizer assim, eu sei que haverá alguém para me passar o Jordão, eu não passarei só. Você pode cantar esse belo hino, o Jordão, eu não passarei só. Irmão, isso é o que é vida. Isso é o motivo de viver. Porque naquela hora a única coisa que vai valer a pena é isto. Por isso o irmão Bosworth diz, eu me preparei toda a minha vida para isso. E isso é o que um cristão faz. Ele se prepara para esta hora. Porque se nós nos preparamos para as coisas materiais, nós nos preparamos para um dia termos uma aposentadoria, nós nos preparamos para termos um plano de saúde, para termos assistência médica. Quanto mais, então, nós devemos nos preparar para encontrar com Deus. Esse é um tempo de preparação. Esse é um tempo que nós estamos aqui para nos preparar, para realmente podermos saber que Deus realmente tem nos visitado nesse dia e podermos reconhecer. Então, nós devemos ter esse tempo para isso. Por isso, o profeta, ele diz na mensagem, creio que é para que foi dado o Espírito Santo. E ele começou a considerar o que Deus fez por ele. E ele começou a lembrar o que Deus tinha feito na sua vida. Desde que era uma criança. Como Deus veio ao seu berço. Como Deus lhe falou aos 7 anos. Como Deus não lhe deixou beber, não lhe deixou fumar. Como Deus cruzou o seu caminho. Como ele foi ao inferno e Deus tirou ele de lá quando ele estava morrendo. E então pela segunda vez morrendo novamente, e Deus lhe tira, e então ele vai e se rende a Deus, e ele estava pensando em tudo isso que Deus tinha feito para ele, e ele começou a sentir quão pouco ele tinha feito para Deus, quão negativo ele era para com Deus, e é assim que muitas vezes nós nos sentimos, quando nós vemos como Deus cruzou o nosso caminho, de uma maneira sobrenatural, de uma maneira tão sublime que só Deus podia fazer isso. Como é que um dia eu poderia saber que Deus enviou um profeta para essa era? Que Deus tinha uma escritura prometida, ou várias escrituras que se cumpriram aqui? Quando eu ainda nem era nascido, como você poderia saber? Mas um dia Deus cruzou o meu caminho. Um dia Deus te achou numa condição degradante, caída, mas Deus olhou lá do céu e estava observando. Como a grande mãe águia, ele estava observando. E ele sabia que tinha algum filhote esparramado por ali. Tinha algum outro filhote em outro lugar. E ele desceu e começou a pairar sobre nossas vidas. Amém. Irmão, isso é o amor de Deus para nós. Senão, aonde nós estaríamos nessa noite? Porventura você
Você procurou por Deus? Porventura você procurou conhecer a palavra de Deus? Pelo contrário, nós não conhecíamos nada. Mas foi o amor de Deus que cruzou a minha e a tua vida. E você pode ver a Escritura de Deus para esse dia. Reconhecer o dia, a sua mensagem. Reconhecer a visita de Deus para nós nesse dia. Irmão, isso é algo muito grande. Isso é algo que nós não damos conta de mensurar o valor que há nisso. Mas, na hora dos nossos abatimentos, nós devemos lembrar disso. E quão grandes coisas Deus fez para nós. Não ficar creio que era o pai de Sansão que estava ali, ou era Gideão, dizendo assim, Deus disse, você é um varão valoroso. E ele disse, Senhor, se tu estás conosco, onde estão todos os milagres? Onde estão? Eu estou aqui simplesmente sofrendo para tirar e salvar o alimento para a minha família dos filisteus, e o Senhor vem dizer que eu sou um varão valoroso? O Senhor vem dizer que o Senhor está conosco? Aonde estão os sinais, os milagres? Onde estão as grandes coisas que tu realizou, tirando o nosso povo do Egito? Ele estava olhando apenas com uma mente natural, ele estava olhando apenas ao redor, mas Deus estava levando ele a um nível mais alto. Deus estava querendo levar Gideão a um nível mais alto de fé. Deus estava querendo dizer, você não sabe o que eu vou fazer com você, rapaz. Se você soubesse o que você vai fazer daqui uns dias, com 300 homens você vai derrotar todo esse exército do inimigo. Ele estava olhando numa perspectiva apenas ali, mas Deus estava levando ele para olhar além do que se vê, e Deus quer levar a noiva desse dia a olhar além do que nós estamos vendo, olhar além das coisas naturais que nos cercam, olhar além dos nossos afazeres diários, olhar além do que nós possamos ganhar de bênçãos materiais. Deus quer que nós olhemos um pouco mais alto, e que os nossos corações estejam completamente nele, na sua palavra. É isso que agrada a Deus. Por isso é que o salmista Davi disse, Senhor, nunca me deu de menos para que eu tenha que mendigar o pão, e nunca me dê demais para que eu me esqueça de ti, porque há um grande perigo nessas coisas também. O profeta traça o quadro, quando as pessoas às vezes são pobres e não têm nenhum carro para vir à igreja, e então eles servem a Deus com toda dificuldade, e eles vêm nos ônibus, como nós víamos, todos nós aqui passamos por isso. Nós íamos de ônibus, chuva, e nós encarávamos aquilo e íamos à igreja, e então nós não perdíamos culto. Aquilo era algo que nós tínhamos uma força para ir. E hoje todos quase têm carro, e muitos não têm mais aquele desejo para ir. Andávamos de ônibus, trem, todo naquele sofrimento, mas parece que havia um desejo maior de servir a Deus. Irmão, e Deus está observando isso ainda hoje. Você acha que Deus não está observando? Deus está observando. Ele é um Deus observador, e Ele paga cada um com justiça. Sim, Senhor. E então, os problemas que nós temos, irmão, não são nada em comparação ao que Deus vai fazer por nós. Quando nós podemos lembrar de quão bom é Deus para nós. Como aquele irmão estava indo ali, voltando de caça, não era convertido, e ele simplesmente começou a pensar, eu atiro tão mal, eu simplesmente não sou bom de tiro, e Deus assim mesmo permite eu matar tantos animais para alimentar a minha família, e ele dependia daquilo para alimentação, e então ele olhou e o sol estava se pondo, e então Deus veio e falou ao seu coração, e quando ele olhou o sol sendo um tipo de Cristo, porque ele é o sol da justiça, e quando ele olhou para aquele sol natural, ele disse, o meu sol está se pondo também, a minha vida está se declinando, eu estou velho, e então, irmão, aquele sol trouxe uma mensagem para ele, e ele foi convertido em olhar para aquilo, e ele começou a chorar, e o pregador disse, o que aconteceu, Gabi?
Que sermão eu preguei para você chorar assim? Ele disse, não, não foi nenhum sermão, foi o Deus da criação que estava falando com ele. Deus às vezes não precisa de um sermão para falar conosco, irmão. Deus precisa apenas de um sinal. Deus precisa fazer apenas você voltar o olhar para o sol, às vezes, e ali Ele pode te dar uma grande mensagem. Amém. E então, aquele homem foi convertido. E eu estava pregando, diz o irmão Brano, em Los Angeles. Veja como Deus está observando sempre. Como Deus observa o homem quando se para por Ele. Ainda que a hora que nós nos paramos por Deus, parece que nós só estamos sofrendo. Parece que nós só estamos sendo escarnecidos. Parece que tudo está contra nós e não há nenhum benefício naquilo. Parece que não há nenhuma recompensa na hora. Porque primeiro Deus permite nós sermos provados para depois Ele nos recompensar. Assim é no natural. Você chama alguém para trabalhar para você e você trata um preço com ele e ele não faz o serviço, você nunca vai lhe pagar. Mas se ele faz o serviço combinado, então no final você tem prazer em pagá-lo e às vezes até mais. Por quê? Porque você viu o empenho nele em trabalhar. Ele não mediu as dificuldades, ele não murmurou, ele não ficou simplesmente reclamando, ele fez além do que às vezes você pediu. Então você, sendo injusto como nós somos, nós temos prazer em retribuir. Quanto mais Deus, o Pai Celestial, não tem prazer em retribuir a nós quando nós cumprimos com os desígnios que Ele deseja para nós. E olha o que aconteceu aqui. E o profeta diz, eu estava pregando em Los Angeles, no café da manhã dos homens de negócio, e algo ali simplesmente censurando aquelas organizações, pregando tão duro quanto ele podia. E lá estava sentado o líder das Assembleias de Deus, e muitos dos grandes dignatários haviam se reunido ali. E quando eu terminei de falar e comecei a deixar a plataforma aprontando, pois a mensagem estava sendo enviada através da nação pelo rádio, e tinha de trocar, durante esta troca, quando cortavam a rádio, então para enviar aquela mensagem, e voltava e anunciava a estação. E eu estava na Clifton, uma cafeteria, onde tínhamos o café da manhã. E quando eu estava andando da plataforma mais alta para a mais baixa, um bom e simpático jovem com cerca de 30 anos de idade correu e lançou seus braços ao meu redor, e ele disse, eu sou Danny Henry. E não sabendo que aquele era seu irmão que estava televisionando, e ele televisiona ali para os homens cristãos de negócio, e é Jenny Russell, aquela estrela de cinema, seu primo. Sua mãe é uma pregadora pentecostal. Então, quando eles começaram a correr em minha direção, e ele lançou seus braços ao meu redor e disse, Deus o abençoe, irmão Brana. Ele disse, eu espero que isso não soe como sacrilégio, mas ao meu ponto de vista, essa mensagem podia ser o capítulo 23 de Apocalipse. E quando ele disse aquilo, ele começou a falar em línguas. E um rapaz que nunca nem mesmo tinha ouvido falar de tal coisa, um denominacional batista. Então logo ele ficou branco e ele olhou para mim e ele não sabia o que fazer. Há um homem assentado aqui que estava ali, você estava lá, Fred. E quantos estavam lá naquela época? Sim, aqui estão 3 que estavam lá naquela ocasião. E ele não sabia o que dizer. E havia uma forte e grande mulher francesa sentada ali. E ela levantou e ela disse, ora, isso não necessita de nenhuma interpretação. Isso foi puro francês. O rapaz disse, eu não sei uma palavra em francês. E ela havia escrito o que ele disse. E então havia um homem assentado no canto e ele disse, isto é certo, eu tenho escrito o que ele disse e é francês. Bem atrás, um sujeito simpático, loiro, de pé encostado na parede, veio até a frente e comparou as notas. Ele era um intérprete de francês nas Nações Unidas.
E esse homem aqui era Victor Ledaux, da igreja de Arnvik, ali. E ele escreveu isso, e eu obtive a interpretação disto. Ouçam isto, se eu der conta de ler. Eu, Victor Ledaux, que sou um francês de sangue puro, cristão nascido de novo e cheio com o Espírito Santo. Meu endereço é tal e tal. E eu frequento o Templo Betel. O pastor Anne Vick é o pastor. E eu declaro ser verdadeira a tradução da profecia dita a respeito do irmão Branham, entregue por Danny Henry em francês, em 11 de fevereiro de 61, no café da manhã dos homens de negócio do Evangelho completo. Uma verdadeira tradução da profecia. Agora, aqui está o que isso disse. Porque tu tens escolhido o caminho estreito, o caminho mais difícil. Ele estava ali pregando contra todas as organizações, pregando a palavra de Deus como ela é, pregando o batismo em nome de Jesus Cristo, pregando a unidade de Deus, pregando as promessas de Deus para esse dia, pregando a palavra em sua totalidade. E todos estavam contra ele. Todos estavam ali simplesmente como que simplesmente querendo que ele terminasse. Eles não estavam a favor do que ele estava dizendo. Mas aqui veio Deus e disse: porque tu tens escolhido o caminho estreito, o caminho mais difícil, tu tens andado nele pela tua própria escolha. Foi você que escolheu andar nele. Agora eu posso entender isso. Moisés teve que fazer a sua escolha também, estão vendo? Cada um de nós tem que fazer a nossa própria escolha. Deus vai estar observando para ver o que nós estamos escolhendo no dia que nós estamos vivendo. Quando nós poderíamos sair e viver uma vida de qualquer maneira. Quando nós poderíamos viver uma vida relaxada. Quando nós podíamos sair e enganar. E nós poderíamos ser enganadores e vir à igreja hipócrita como a maioria das pessoas fazem. Mas Deus está observando nós ali aonde nós estamos. Deus observa você no seu trabalho, na escola, no trânsito. A hora que as oportunidades de pecar vêm, ali Deus está nos observando para ver o que decisão nós vamos tomar. E aqui estava Deus dizendo isso. Tu tens escolhido, tu tens tomado o precioso e correto caminho. Correta decisão, e é o meu caminho. Está sublinhado, meu caminho. O Espírito Santo falando de novo. Por causa dessa importante decisão, uma vasta porção do céu espera por você. Espera por ti. Que gloriosa decisão. Agora ouçam atentamente. Que gloriosa decisão tu tens feito. Isso por si mesmo é o que fará e cumprirá a tremenda vitória do amor divino. Isso por si mesmo, ou seja, por causa dessa decisão, somente por ter feito a decisão de aceitar o meu caminho, isso por si mesmo é o que trará a tremenda vitória do amor divino. Amém? Então, irmão, Deus sempre está observando que decisão nós vamos tomar, como nós vamos atuar. E Ele ama provar os seus filhos. Então, Deus vai provar cada um de nós. Porque a Bíblia diz que a nossa fé é provada como ouro. E essa noiva desse dia, mais do que nunca, será uma noiva provada. E ela será provada pela palavra. Porque Eva foi provada, e provada pela palavra. A palavra que Deus havia dito, ela foi provada por aquilo. E Deus vai provar a noiva pela palavra, pela mensagem desse dia. É a mensagem desse dia que vai aprovar ou desaprovar. É obedecer, é ficar com o que está escrito, é que vai identificar e qualificar essa noiva para o arrebatamento. E é deixar, ainda que seja uma palavra do que está escrito, é que vai desqualificar e deixar para a grande tribulação. Então, Deus ainda ama provar cada um dos seus filhos. E nós vamos ser provados pela palavra, pela mensagem. E se ficarmos com o que está escrito, então isso trará a tremenda vitória do amor divino. Por si só, por ficar com a palavra, Deus se encarrega do resto. Quando nós ficamos com a palavra e obedecemos a palavra,
então Deus se encarrega de fazer as outras coisas nas nossas vidas, irmão. Então, vamos saber que Deus está nos observando. Deus ama nos observar. Amém? E nessa noite, Ele tem observado cada um de nós que tem vindo a esse lugar. Ele está observando a nossa atitude, que viemos aqui para buscar mais dEle, para buscar mais fé, para buscar mais graça, para buscar mais força, porque os dias realmente são maus. E se não buscarmos, se enchermos do Espírito Santo, então nós vamos nos encontrar como as virginécias que apenas tinham um mínimo e não era o suficiente para a prova que veio para elas. Mas que nós sejamos achados como aquela virgem prudente. Cada dia ela estava pondo mais na sua vasilha. Cada dia a virgem prudente está pondo mais da palavra na sua vida. Está pondo mais do Espírito Santo, mais da Bíblia, mais da mensagem. Está cada dia simplesmente adereçando a sua lamparina para que Deus possa derramar um pouquinho mais. E nessa noite Ele está aqui para derramar, ainda que seja uma gota, do Espírito Santo nas nossas vidas. Irmão, isso é mais precioso do que tudo o que há neste mundo. Isso é maior do que tudo para nós. Um pouco mais dessa presença de Jesus Cristo em nossas vidas. E nessa hora, então, nós vamos orar e buscar a Deus, sabendo que Ele está observando cada um de nós. Se você quer vir ao altar ou aí onde você está, enquanto nós levantamos nossas petições ao trono da graça e pedimos a Deus que Ele se compadeça de nós. Porque é uma hora, irmãos, que precisamos mais do que nunca orar a Deus. Precisamos mais do que nunca buscar. Porque há uma noiva, somente irão no arrebatamento, essa noiva perfeita desse dia. E nós não podemos ser perfeitos, mas nós podemos buscar a perfeição. Nós podemos dizer: Jesus, eu desejo me submeter à Tua palavra. Eu desejo tomar a minha posição ao lado dos poucos e desprezados do Senhor. Ainda que no momento parece que tudo está contra você. Parece que não há nenhuma recompensa em fazer isso. Mas Deus está observando, Ele vai te recompensar. Ele vai te dar o que você precisa. Pai Celestial, estamos vivendo nessa hora tão crucial para a igreja, Senhor. Nessa hora tão crucial para a noiva desse dia, Pai. Porque estamos vivendo na hora 1/10. Nós somos os trabalhadores da hora 1/10. Somos aqueles, Pai, que foram chamados para cumprir o último trabalho no dia que estamos vivendo, Pai. E aqui nós estamos nessa noite, Senhor. Temos vindo, Pai, para buscar uma porção a mais do Teu Espírito. Cada irmão tem vindo com uma necessidade, Senhor. Cada um tem um vazio na sua alma que precisa ser preenchido. Cada um de nós temos algo, ó Deus, que há um clamor em nossas almas por mais do Teu Espírito, por mais da Tua presença, por mais, Senhor, da Tua natureza em nós, Senhor. Pai, venha nos ajudar, Senhor. Venha nos ajudar nessa hora tão difícil, na hora tão crucial. Venha ser a nossa força, Pai. Quando o mundo está simplesmente cada dia mais negro, quando as tentações se fazem cada dia mais fortes, quando o pecado é cada dia mais descarado, quando a imoralidade simplesmente não tem mais limites, ou quando todas as barreiras caíram, quando as pessoas não têm noção mais do que é certo e o errado. Deus, mas ainda, Senhor, há um povo na terra, uma noiva ainda que está, Senhor, clamando nessa hora da meia-noite. Homens e mulheres ao redor da terra que estão dizendo: Senhor, nós estamos aqui, Senhor. Nós estamos aqui para nos colocar de pé e para defender a Tua palavra nesse dia. Nós estamos aqui para sermos os Micaías desse dia, Pai. Para tomar a palavra de Elias e defender ela diante da associação ministerial.
defender ela diante dos profetas de Acabe, defender ela diante de todo o sistema organizado, defender ela diante de todos que dizem que ela não é a verdade como ela está escrita. Pai, nós estamos aqui para dizer que a Tua palavra é a verdade, que as promessas de Deus para esse dia são a verdade, e que elas se cumpriram diante dos nossos olhos, e nós estamos aqui para defender, Pai, para pregar essa mensagem novamente para o povo, porque é isso que trará a fé perfeita, a fé de arrebatamento, a fé de transformação, o poder vivificador, Pai. Deus, aqui estão homens e mulheres, jovens, Senhor, que lutam, que enfrentam o diabo, enfrentam a tentação, enfrentam o nudismo, enfrentam a imoralidade, Pai. É uma carga que o diabo tem trazido sobre a juventude, mas Deus, Tu és maior, Pai. Oh, Tu és o nosso parente redentor, Tu és aquele que pode se compadecer. Tu passaste por uma adolescência, Tu fosse um jovem, Tu passaste por uma meia-idade, Pai. Tu pode se compadecer de cada um de nós, Tu pode trazer o batismo do Espírito Santo para os moços, para as moças, Pai. Tu pode trazer um novo nascimento, Senhor. Tu pode trazer um enchimento do Espírito Santo, Pai. Tu pode trazer a estatura de um varão perfeito para cada membro do corpo de Jesus Cristo. Deus, Tu pode salvar os nossos familiares, Tu pode salvar aqueles que nós testificamos, a semente eleita que ouve a Tua palavra. Pai, Tu pode abrir porta para nós podermos levar essa mensagem, Senhor. Se Tu deseja que nós tenhamos talvez um programa de rádio, Pai, que Tu possa abrir as portas, se é a Tua vontade. Nós queremos a vontade perfeita do Senhor em tudo, Pai. Nós queremos saber de alcançar a última semente eleita. Ajudar, Senhor, a alcançar o último eleito, Pai. E então nós que estamos dentro sermos aperfeiçoados, Senhor. Porque é uma mensagem de chamamento e é uma mensagem de perfeição também. É uma mensagem completa. É uma mensagem que tira do Egito e introduz na terra prometida. Não é apenas uma mensagem de justificação. Não é uma mensagem de santificação. Não é uma mensagem de novo nascimento. É uma mensagem de estatura de um varão perfeito. É uma mensagem que posiciona o eleito na terra, posiciona ele na palavra, porque é o ministério de Josué posicionando a noiva na palavra nesse dia, porque a nossa herança tem vindo para nós, o livro tem retornado para nossas mãos novamente. Oh, a herança tem vindo para nós, o jubileu tem soado, Pai, a trombeta soou no mês 10, no dia 7. Pai, novamente ouvimos o toque da trombeta e houve novamente um jubileu para a noiva. Oh, nós tornamos a nossa herança novamente. Pai, nós estamos aqui se apossando da nossa herança, se apossando dessa mensagem, se apossando dessa Bíblia que foi revelado todos os mistérios para nós. Como o diabo entrou através da semente da serpente no Éden, mas como ele será tirado nesse dia, como Cristo veio à terra nesse dia para destruir todo o poder demoníaco e para trazer fé perfeita para a noiva, para trazer a Bíblia revelada para nós, para vir e manifestar o ministério profético de Jesus Cristo, do Filho do Homem. Pai, nós reconhecemos a nossa visitação, nós reconhecemos, Senhor, a mensagem da hora. Nós queremos tomar posição por ela, nós queremos nos parar por ela, Senhor. Nós queremos dizer que é a verdade. Amém. Nós queremos viver esse Evangelho. As irmãs têm desejo de viver esse Evangelho. Os moços desejam vencer as tentações da carne, a concupiscência dos olhos, Pai. Vencemos a soberba da vida, Senhor. Vencemos as oportunidades, as ofertas que vêm para nós. Deus, nós queremos ser mais do que vencedores. Nós queremos tomar um caminho estreito, um caminho difícil. É por nossa própria escolha, Pai.
tu disseste ao profeta, tu fizeste isso por tua própria escolha. Deus, eu quero fazer a minha escolha, Senhor. Ainda que eu tenha que ficar só, Deus. Ainda que eu tenha que ser chamado de fanático. Ainda que eu tenha que levar algum nome feio. Oh, mas eu quero me parar pela verdade de Deus por esse dia. Eu quero ser uma testemunha dessa mensagem. Eu quero ser uma fiel testemunha como Antipas foi e teve o seu nome gravado na Bíblia. O próprio Jesus disse como meu fiel testemunha Antipas. Pai, ajuda-nos, Senhor. Oh, é isso que valerá a pena, Pai, quando chegarmos ao fim do caminho. Oh, Deus, eu quero estar pronto. Não quero nada entre minha alma e o Salvador. Eu quero minha alma limpa de todo pecado, Pai, de toda maldade, de toda enfermidade. Eu quero esse poder vivificador na minha alma armazenado ali naquela hora. Eu não quero ter que acertar nada com ninguém. Oh, eu não quero ter que pedir perdão para ninguém. Eu quero ter tudo acertado aqui, Pai. É o tempo que nós temos de acertar. Que cada filho de Deus possa acertar a sua vida, Pai. Que nós não venhamos a impedir o arrebatamento. Que nós não venhamos ser alguém que esteja impedindo, Pai. Mas, Senhor, que a nossa vida possa estar em ordem, Pai. Como disse o profeta, pague suas dívidas. Não devo nada a ninguém a não ser o amor. Tenho tudo em ordem. Porque quando aquele apito do barco tocar, quando a meia-noite vier, oh, aquela doce carruagem vai passar. Oh, aquele moço veio e a carruagem, e ela estava esperando, ela sabia que ele viria, e ela simplesmente sabia que ele tinha feito a promessa para ela. As outras primas não sabiam, mas ela sabia que o Filho do Homem tinha falado para ela. E então ela sabia que ela estava esperando, oh, aquele encontro com ele. E quando a carruagem veio, simplesmente levou e ela embarcou. Há uma carruagem vindo num desses dias. Há um poder vivificador. Há uma voz de ressurreição. Há uma voz de arcanjo. Há uma noiva que chegará à perfeição e trará os mortos então. E eles virão para o nosso meio. E nós seremos transformados quando vemos. E nós seremos levados dessa terra. Oh, para encontrar o Senhor nos ares. Para encontrarmos com Jesus Cristo. Para encontrar com o nosso Rei. Com o nosso. Até chegarmos ao final do caminho, Pai. No precioso nome. O nome de Jesus Cristo. O Senhor que veio desde a glória e desceu. Oh, desde a glória, como diz o hino. Que bela história! Oh, da excelsa glória desceu o Salvador e se fez carne, se fez um semelhante a nós para nos salvar. Oh, Deus, nós estamos agradecidos por isso, Pai, por essa bela história da excelsa glória. Desceu o meu Salvador. Pai, nos ajude a caminhar por Ti, Senhor, no precioso nome do nosso Senhor, do Salvador, do Senhor Jesus Cristo. Amém. E amém. Quantos músicos se aproximam? Bom, Paulo pode vir para cantar o hino. Se você puder cantar esse hino da excelsa glória. Que bela história. Então, vamos ler aqui. Nos acompanharam Mondeise de Pinhais, Ademir e família de Toledo, Otávio e Nair de Toledo, Juraci, família de Londrina, Guiomar e Maria de Guaíra, Denise, Marília e Júlia de São Paulo e Shirley de Maricá, no Rio de Janeiro. Oração por João Munhac, pai do irmão Miguel. Oração por Jerusa Castilho, por enfermidade. Vamos cantar um hino e então estaremos orando. Não é livro bendito.
Vamos cantar. Deus em forma de letras. Vamos orar então, vamos nos pôr de pé. Pai Celestial, aqui está um pedido pelo pai do irmão Miguel, Senhor, irmão João Munhaque, também por Jerusa Castilho, por enfermidade. Pai, no nome de Jesus Cristo, abençoa essa vida, Senhor. O pai do nosso irmão, um ancião ali, Pai, mas que ele possa encontrar o Senhor no final do seu caminho, Pai. E que tu possa passar ele do outro lado, como tu passou o pai do irmão Brana no final do seu caminho. E ele disse que havia anjos que vieram nos seus pés da cama, e havia um anjo de vermelho, mas veio um anjo de branco e afastou aquele, então levou ele do outro lado. Pai, que assim aconteça com o pai do nosso irmão. Tu abençoe, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. Até sábado, 19 horas, se Deus permitir, e domingo às 18 horas. Deus os abençoe no nome de Jesus Cristo.